Olá, meus amigos e minhas amigas, estou aqui hoje no programa Círculo na TV para ensinar para vocês esse coelhinho. Esse coelhinho ele serve como uma almofada, como uma peça na decoração, como brinquedo para as crianças, então é uma peça bem versátil e bem divertida. Eu estou fazendo aqui o coelho, vou fazer o coelho do meio, que eu chamo de mamãe. Eu usei aqui uma composição de 3 tecidos, uma coleção linda de Páscoa da Círculo. Então eu fiz o papai, o filhinho e esse que eu vou mostrar para vocês, que eu chamo de mamãe. Nós vamos precisar de 2 pedaços de 35 por 35 de tecido, meio quilo de plumante, fibra siliconizada, um molde de coelho, um molde de coração, alfinete, 2 botões pretos para os olhos, um botão maior para decoração, tesoura, linha de bordar, hashi, palito de encher ou enchedor de boneca, caneta térmica, uma faixa de 5 centímetros de tecido contrastante e agulha. Primeiro a gente vai fazer o risco do molde, o tecido sempre no fio. A gente não pode trabalhar um bicho no tecido enviesado, senão ele se contorce. Então a gente vai riscar ele no fio. E importante a gente não cortar também, vai costurar antes de cortar. Eu vou usar a caneta térmica para que não fique a marca depois, na hora que eu costurar do outro lado, se eu usar lápis escuro, alguma coisa assim, aparece depois. E a caneta térmica, se eu passar, sai todo o risco. Então, é uma facilidade bem grande que a gente tem com a caneta. Então, agora eu tenho o coelho riscado, eu vou costurar. Importante aqui também a gente costurar com pontos pequenos, para a gente poder fazer as curvas e não ficar com pontas o bichinho. Então, pontos pequenos são importantes na costura de bichos. Então agora costurei toda a volta, eu não deixei nada aberto para desvirar, porque depois eu vou abrir o espaço para desvirar. E agora eu vou cortar ao redor, deixando meio centímetro aproximadamente. E em todas as entradas côncavas, como sempre, a gente dá pique. Para quando a gente virar não ficar enrugado. Agora já cortei tudo, já fiz os piques em todas as curvas côncavas. E agora eu vou abrir um lugar para desvirar. Por que eu faço isso? Porque depois, quando eu for fechar, eu tenho a marcação dos pontinhos para poder fechar no lugar certo. Então me ajuda bastante eu desmanchar a costura, fechar todo ele e desmanchar a costura. Então, tenho aqui, desmanchei a costura e por aqui eu vou desvirar. Desmanchei pelo pé, que é o lugar que eu achei que mais vai ficar disfarçado. E também um lugar reto, que também facilita bem mais na hora de fechar. Então, agora eu vou desvirar o coelho e vou começar a encher de fibra siliconizada, plumante, como chamam aí essa fibra de enchimento de boneca. Então aqui o detalhe para a gente encher o coelho é a gente começar de pouquinho nas extremidades. Então a gente tem que começar lá na orelha e não colocar um pedaço muito grande de plumante, uma quantidade muito grande que ela fica embolada e não chega lá no final. Então vou começar a encher, posso ter a ajuda de um hashi, de um colocador de plumante, do enchedor de boneca, e tem várias coisas no mercado para ajudar para encher a boneca. Então é o mesmo processo, aqui eu vou colocando de pouquinho, porque senão ele entope e não vai até o final. E assim eu vou enchendo meu boneco
o meu coelho bem cheio, bem firme, para as costuras ficarem esticadas. Então aqui eu tenho um hashi de sushi e um enchedor de boneca que tem no mercado. Tem vários tipos, então eu posso usar o que eu achar melhor. Esse aqui é fácil, que encontra também no supermercado. E aí eu vou empurrando para ficar bem firme. Então agora a gente encheu o coelho. Eu vou mostrar um truquezinho para a gente fechar. Como aqui eu tinha a marquinha da costura, já me ajuda bastante a eu achar o encontro, porque pode ficar uma barriga, pode ficar para dentro, isso é bem comum acontecer. Então tem que cuidar. E aí o que eu vou fazer aqui? Coloco o alfinete de um lado, vou lá na dobra do outro, pego bem a pontinha e volto. Então assim eu vou firmando todo o tecido para fazer a costura. Isso ajuda bastante a gente quando vai fechar a boneca. A gente não precisa nem ficar segurando os dois tecidos. Pega a pontinha de um lado, a ponta dobrada, claro, tá dobrado lá para dentro o tecido, a pontinha vira, faz a alavanca e volta. E assim a gente vai deixando bem retinho onde a gente vai costurar. E aqui a gente vai fazer pontos invisíveis, bem caprichadinho para não aparecer. Então, ponto invisível, bem simples. Começo aqui escondendo a linha. Então, aqui eu tô com a linha no lado de baixo, no tecido de baixo. Então, eu vou entrar no tecido de cima, correr por dentro. E quando eu saio, eu pego uma pontinha do tecido de baixo. Assim, eu vou fazendo o ponto invisível. Entro de novo no tecido de cima, caminho por dentro. Quando saio, pego a pontinha do de baixo. Então, a hora que eu vou entrar, eu não pego mais pra frente, e sim na altura que eu saí. Aqui, caminho por dentro e saio. Então, agora a gente vai colocar o olho dele. A gente pode riscar com a caneta térmica para saber a posição aproximadamente nessa posição. Então, eu vou primeiro arrematar para ficar escondidinho a linha preta. Vou passar no botão de um lado, do outro. Se for um bicho maior, a gente precisa daquele agulhão de boneca, mas aqui a gente alcança do outro lado. Puxa. Coloca o outro. Passa nos dois buracos e volta para o outro lado. Volta para o outro lado. Encontra o botão que eu já tinha colocado. E para reforçar, coloca de novo no buraco dele e passa mais uma vez. Agora a gente puxa para fazer aquele apertãozinho do olho para ele ficar para dentro. Passa de volta. É bom ficar ele bem reforçado, um que não solta e outro que, para criança também, claro que todo brinquedo com botão, a gente tem que ter supervisão. Mas, se tiver bem preso, já é mais uma segurança. Agora, aqui por baixo, a gente vai fazer um arremate. Para não aparecer também o fio. E sai
bem longe aqui, pode cortar bem aqui bem rente, o fio fica lá dentro, não aparece nada. Então, o olhinho a gente já tem. Agora a gente vai fazer o coração de detalhe. Aqui eu peguei um outro tecido da mesma coleção, só que um tecidinho de coelhinhos. Eu vou fazer o coração para decorar. Então, fiz no molde aqui, cortei o coração. Agora, com a linha de bordar, eu vou dar a volta com pespontos. Para fazer o coração, vou esconder o nó aqui embaixo. E agora eu vou fazer um pespontinho delicado. Agora, quase no final, a gente deixa um buraquinho para colocar um pouco de plumante e fazer volume do coração. Colocar um pouquinho de plumante, só para dar graça, fazer volume. E agora eu termino de fechar o pesponto. E tem meu coração para decorar. Botei o coelhinho bem no meio para dar uma graça. Então, esses detalhezinhos é que fazem também a diferença numa peça. O acabamento, um detalhezinho, coração. Então, aqui eu tenho já o meu coração. Então, agora eu tenho aqui a faixa de 5 centímetros. Como a gente está fazendo coelho médio, eu uso 5 centímetros. No pequeno, uso 4 e no grande, 6. Então, é a diferença do laço do pescoço do coelho, só 1 centímetro de diferença por causa do tamanho de cada um. Então, dou um laço. Um laço bem grande mesmo, que é o que dá o divertido do bichinho. Agora a gente corta o que sobra e pode fazer ponta, pode fazer decoração aqui embaixo. Agora a gente vai prender o coração. Então a gente pega o botãozinho, deixa um tanto. Aqui eu vou colocar um pouco mais embaixo por causa do coelho, do desenho do coelho. Passa aqui no laço. Volta pra cima. E coloca no outro buraquinho do botão. Agora a gente ajusta o tamanho. Pode tirar a agulha. E dá um nozinho. Aqui a gente tá... Vou botar mais um nó, fiz um nó duplo, agora faço mais um. Fica firme, ele já fica aqui. Corta um pouquinho do fio. E já fica decorando também. Ajeita o laço. E tá pronto o coelhinho. Então aqui eu resolvi incrementar com o lançamento, o produto lançado agora pela Círculo, pomponzinho pronto. Então eu vou colocar uma cola para fazer o rabinho desse coelho. Vou colocar a cola
Cola universal que seca em 5 minutos. Um tanto de cola. Coloco aqui na parte de trás, bem onde tem o rabinho. Aqui vou botar pra gente poder mostrar ele pronto. Aí deixa secar. Tem um alfinete só para segurar aqui. Até dar os 5 minutos. E aí, meu coelhinho tá pronto. Então, meus amigos e minhas amigas, espero que tenham gostado do nosso coelhinho de Páscoa. Se gostou, curte, compartilha o canal, que a gente espera sempre as mensagens de vocês. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Um beijo, até lá!